Oiê, Lúcia Estradioli por aqui e quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você já tentou organizar sua vida financeira, mas não conseguiu? Já teve momentos em que você até fez um planejamento, decidiu que ia fazer diferente, decidiu que ia cortar alguns gastos e fazer algumas coisas, mas no fim das contas isso não foi para frente? Por que será que isso acontece? Bom, primeira coisa que eu quero te dizer é que se isso aconteceu com você, não foi só com você. Você pode ficar muito tranquila, porque isso é muito da nossa natureza. Tem uma coisa aqui que é fundamental de ser falada e que muitas vezes não é considerada quando o assunto é dinheiro. É que o dinheiro é emocional. A gente acaba vendo o dinheiro como racional, achando que é simplesmente uma questão de números, de contas, às vezes de ganhar mais dinheiro, então a gente acaba colocando, as nossas esperanças de melhorar a nossa vida financeira naquele momento do futuro em que a gente vai estar ganhando melhor, em que a gente vai ganhar mais. Ou então a gente fica justamente, nem com esperança, mas culpando toda a situação, colocando a culpa daquela bagunça toda na questão de não ganhar o suficiente. É claro que muitas vezes a gente está lidando aqui com problemas estruturais da nossa sociedade. É claro que muitas vezes, sim, muitas pessoas recebem muito menos do que deveriam e vivem em condições realmente complicadas financeiramente. Mas muitas vezes também o que está acontecendo aqui é que a gente está enxergando o dinheiro simplesmente como números, quando na verdade a gente deveria estar olhando para o que está por trás disso. Se você nunca parou para pensar no dinheiro como emocional, quero que você pense em algumas situações. Quantas vezes você já não brigou com alguém por conta de dinheiro? Sabe quando de repente tá tudo desorganizado, você tá endividado, ou você tá preocupado com alguma coisa e aí acaba se irritando mesmo, ou ficando chateada, se sentindo para baixo, sem energia, e aí isso acaba causando uma briga? Quantas pessoas também você não conhece que de repente tem muito dinheiro, mas não tem uma vida feliz? Eu conheço muitas assim. Isso porque o dinheiro não resolve os nossos problemas financeiros. A gente precisa sempre se lembrar disso. Então, o meu convite hoje é para você refletir aqui sobre algumas coisas que eu vou te trazer e para você realmente pensar. Se você estiver aí achando que os seus problemas todos vão se resolver quando você tiver mais dinheiro, pense sobre isso. Se o dinheiro realmente resolvesse problemas, se o dinheiro realmente fosse a solução de tudo, as pessoas que têm muito dinheiro, porque tem muitas pessoas assim no mundo, não teriam nenhum outro problema. Elas viveriam com muita qualidade de vida, com muita saúde emocional, e isso não é verdade. Claro que pode ser que algumas pessoas que você conheça tenham as duas coisas, né? Eu não estou dizendo aqui que uma coisa exclui a outra, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que o dinheiro não proporciona saúde emocional, o dinheiro não soluciona todas as nossas questões internas. Ele muitas vezes traz essas questões à tona. Seja a quantidade, ele em quantidade ou a falta dele, muitas vezes muitos problemas que a gente tem acabam vindo para a superfície por conta desse dinheiro. Então, quando a gente deposita nossa esperança de tudo melhorar no dinheiro, a gente está fazendo aqui uma coisa super errada. A gente está evitando a chance que tem de realmente cuidar das questões que estão gerando esses problemas financeiros. O que acontece é que a nossa vida financeira, ela impacta muito diretamente todas as outras áreas da vida. Então a gente acaba brigando com o companheiro, a gente acaba descontando nos filhos, a gente acaba ficando sem energia, a gente dorme mal, a gente não consegue fazer um monte de coisa por conta da preocupação financeira. Isso acontece porque o dinheiro é totalmente emocional. Quando a gente está falando da nossa situação financeira, a gente está falando desse resultado que existe ali por conta de várias questões que estão por trás disso. Então a gente está falando das crenças, a gente está falando das memórias, da forma como a gente foi criado, de tudo que a gente viu, ouviu e vivenciou a respeito do dinheiro. Se simplesmente ter mais dinheiro ou fazer contas resolvesse um problema, eu gosto de dizer que todo mundo com uma calculadora na mão seria saudável financeiramente, não teria mais problema nenhum. Seria muito melhor se a questão fosse simplesmente prática, fosse simplesmente racional, mas não é. Tem várias questões aqui que a gente precisa considerar. Muitas vezes a gente está lidando aqui com uma questão estrutural mesmo da nossa sociedade e por sermos mulheres,
uma questão realmente de machismo, de reconhecer o nosso papel, de a gente ter que, essa história de luta por conseguir o nosso papel na sociedade, a gente precisa quebrar com tantos padrões, com tantos preconceitos e com tantas ideias prontas já, formadas e consolidadas a respeito disso, que a gente cresceu vendo e ouvindo e vivendo tudo isso, sentindo isso na pele. Então você imagina quanto trabalho, quanta desconstrução a gente precisa fazer para conseguir passar por tudo isso. Além disso, nós somos uma geração que não foi educada financeiramente. Nós não tivemos educação financeira na infância. É muito raro eu encontrar alguém mais ou menos da minha idade que fale para mim que teve uma boa instrução financeira na infância, que os pais eram super conscientes e que ensinavam para eles tudo o que precisavam saber. Na verdade, o que acontece é que nem sempre você viveu uma infância de privação, passou por problemas, mas seja qual fosse a situação da sua família, a educação financeira não existia. Você não aprendeu a lidar com dinheiro. O que acontece foi que você muitas vezes observou coisas que aconteciam e você pode ter observado coisas positivas ou negativas, mas independente do que aconteceu lá atrás, você absorveu isso de determinada maneira, com as ferramentas que você tinha na época, com a maturidade de uma criança, e aquilo ficou guardado dentro de você. O que acontece então é que quando a gente vira adulto e a gente começa a ganhar nosso dinheiro, a gente vai lidar com ele da maneira como a gente tem guardado aqui, da maneira como a gente tem registrado aqui, que é a maneira certa de lidar. E muitas vezes a gente está olhando para ele com essas lentes que nos foram colocadas, que são as nossas crenças. Então a gente olha para o dinheiro e entende ele como negativo, olha para o dinheiro e entende ele como muito difícil, olha para o dinheiro já com medo da falta dele, e tudo depende muito da forma como a gente foi criado, das coisas que a gente viu, ouviu e vivenciou. Depende também de coisas sociais que a gente viveu, né? Então, por exemplo, eu mesma, desde a minha infância, eu vi o dinheiro do Brasil mudar muitas e muitas vezes. Era cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, cruzado novo, teve tanta coisa antes da gente chegar no plano real. E aí, era como se fosse mesmo essa instabilidade, sabe? Como se não desse pra gente ter segurança no dinheiro, porque ele poderia simplesmente a qualquer momento mudar. Então você imagina o tipo de coisa, o tipo de informação que a gente vai carregando aqui na nossa bagagem, que a gente vai colocando e com a qual depois a gente tem que lidar na vida adulta, quando a gente começa a cuidar do próprio dinheiro. E aí a gente tem essa falsa sensação de que dinheiro é simplesmente fazer conta, de que dinheiro é puramente racional, de que você, trabalha e ganha seu dinheiro e pronto, e é só isso. Quando na verdade, cuidar da vida financeira é cuidar de muitas questões que estão por trás disso. E aí entra uma questão muito importante aqui. Quando a gente fala de cuidar da vida financeira, eu não estou falando só de melhorar a vida financeira em si, mas eu estou falando do impacto que isso vai gerar positivamente na nossa vida toda. Porque é lógico que o dinheiro hoje, sendo a nossa moeda de troca no mundo de hoje, ele permeia todas as nossas relações. Ele está totalmente interligado aí em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa do dinheiro para pagar pelo nosso conforto, para pagar pela nossa segurança, para pagar pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, pela nossa educação. Então é muito importante que a gente tenha o dinheiro. Não dá pra gente simplesmente ficar colocando toda a culpa na situação de eu não tenho dinheiro, mas muitas vezes a gente não consegue olhar para essa situação, a gente não consegue encarar o que precisa ser encarado e cuidar do que precisa ser cuidado. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que tem crenças, de que é isso que pode estar atrapalhando a nossa vida. Então a gente simplesmente fica achando que mais dinheiro vai resolver. E é o que eu gosto de dizer, o dinheiro pode pagar suas dívidas, pode cobrir sua conta, pode te dar aí alguns meses de respiro, mas ele não vai resolver os seus problemas. Eu vejo muitas pessoas que, ganhando 3 vezes mais, 4 vezes mais, continuam repetindo os mesmos padrões, continuam sofrendo dos mesmos problemas. Eu também vejo muita gente que tem muito dinheiro, que tem um salário super alto, mas que não consegue sentir tranquilidade, não se sente próspero, não tem uma vida harmoniosa, uma vida feliz, uma vida realizada, porque não cuidou das questões financeiras que precisava cuidar.
Então, quando eu falo de cuidar do dinheiro, eu tô falando muito mais do que cuidar de números. Eu tô falando da parte humana do dinheiro. Tô falando de cuidar da pessoa que tem o dinheiro. Tô falando de cuidar de você. Então, quando eu te convido a olhar para a tua questão financeira, eu tô te convidando, na verdade, a fazer um mergulho aí dentro e a olhar para as questões internas. Eu estou te convidando para um processo de autoconhecimento, em que você vai olhar para várias questões que podem te dar algumas pistas de onde está a questão a ser resolvida, para aí sim melhorar a sua vida financeira. Por exemplo, se de repente você está me ouvindo e falando, tá, mas por onde eu começo? O que é que eu preciso fazer? Um exercício muito legal de ser feito aqui é realmente colocar no papel os grandes pontos importantes da sua história com o dinheiro. Desde que você nasceu, coisas que você lembra de ter ouvido ou de ter vivenciado, e aí escrever isso no papel, inclusive com o sentimento que isso te gera. O que é que isso traz para você quando você lembra disso? Então, de repente, você viu seus pais brigando por causa de dinheiro quando você era pequeno e sentiu muito medo que eles se separassem. Ou então você via no dia a dia um relacionamento abusivo de poder ali por conta de dinheiro, ou a mãe tinha mais dinheiro que o pai, ou o pai tinha mais dinheiro que a mãe, você não via cumplicidade. Pode ser também que você tenha visto assim, tudo fluir muito bem na sua casa, mas você não sente que teve amor, que teve cuidado, que foi realmente acolhida nos momentos em que você precisou, e você acabou transformando o dinheiro em algo negativo. Seja qual for aí a sua história, tente lembrar de alguns pontos que de repente te marcaram, sabe? É muito importante você pensar que não precisa ser nada triste ou nada muito sério que tenha acontecido, mas simplesmente coisas que marcaram a sua história com o dinheiro. Eu, por exemplo, conto sempre de quando meus pais abriram uma poupança para mim. Eu tinha, acho que uns 9, 10 anos, e eles abriram uma poupança no banco. E aí, eu morava numa cidade pequena e eu gostava muito de pegar o meu cartãozinho da poupança e quando eu estivesse andando lá pela cidade, parava no banco, tirava um extratinho do banco para ver como é que estava a minha poupança. Então, eles colocavam dinheiro lá de vez em quando e aí eu ia vendo se aquele dinheiro rendeu, se eu tinha mais, se eles tinham colocado mais e como é que estava. Essa era a minha grande alegria, eu adorava. Na época, essas máquinas de caixa eletrônica era coisa meio novidade, então eu ia lá e passava o meu cartão e achava o máximo. Até que um dia eu fui no banco e a minha conta estava zerada. E aí eu fiquei super preocupada. Falei, caramba, roubaram meu dinheiro. Eu continuava com essa mesma idade, acho que eu tinha 10 para 11 anos. E aí eu cheguei em casa e fui contar para os meus pais que tinham me roubado. E eu estava extremamente preocupada. Na verdade, fiquei sabendo que meus pais tiraram o dinheiro da poupança porque eles precisavam usar para a reforma da casa. Mas eles não conversaram comigo, eles não me explicaram que era isso que tinha acontecido. Então, pra mim, a sensação foi de invasão, foi de ter sido roubada mesmo. Agora, você imagina o que é que aconteceu comigo lá no futuro. Primeiro salário que eu comecei a ganhar, eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar, o salário caía na minha conta. E a hora que eu percebi, eu estava entrando no cheque especial para poder usar todo o dinheiro que estava disponível antes que alguém sumisse com o meu dinheiro. Dá para entender o tipo de crença que a gente vai construindo por conta de coisas simples que acontecem na nossa vida? Então você não precisa pensar, de repente, em nada doloroso. Agora, se você teve sim uma infância com pontos de dor, se você se lembra de memórias doloridas com relação ao dinheiro, coloca elas também no papel, porque elas vão trazer luz para você do que é que você precisa olhar e cuidar. Um outro exercício que é legal de você fazer é uma reflexão sobre como você se sente quando você vê pessoas que têm dinheiro. Então, olha para algumas pessoas, de repente, ou da tua vida real aí, pessoas próximas a você, que têm uma situação confortável, ou que tem bastante dinheiro, ou mesmo repara na rua quando você vê uma pessoa passando com muito dinheiro, principalmente se ela for mulher. Como é que você se sente? E o que é que vem na tua cabeça automaticamente? Isso vai dar uma pista para você de quais crenças você tem com relação ao dinheiro. Por exemplo, se ao ver uma mulher na rua com muito dinheiro, andando num carro do ano, passando super arrumada, com sacolas de compra, se você automaticamente pensa, acho que ela casou com um marido rico. Ou então, ela teve sorte na vida. Ou então, sei lá que tipo de coisa que ela deve fazer. Ou às vezes a gente pensa também, deve ter tudo isso, mas
não deve ser amada, né? E aí, coisas que vêm na nossa cabeça. Eu já ouvi de tudo quando eu faço essa pergunta. Dependendo do que você pensou, isso vai dizer muito para você sobre as suas crenças, sobre o seu julgamento com relação a ter dinheiro, com relação a ser uma mulher que tenha dinheiro. E isso pode te mostrar o que está te impedindo hoje de evoluir na sua vida. Então esse é um outro exercício que é muito importante de fazer. Faz também um resgate, pensando aí na tua história financeira, de coisas que você ouvia, ou seus pais, de repente seus avós, ou seja quem for que tenha te criado, que falavam sobre dinheiro. Então, o que eles falavam para você? Que tipo de frase você ouvia muito? Quais crenças financeiras você cresceu ouvindo e muitas vezes hoje você repete sem nem se dar conta? Por exemplo, dinheiro não cai do céu. Você acha que meu dinheiro é capim? Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Ah, Deus ajuda quem cedo madruga. Todas essas crenças com relação a trabalho, com relação ao dinheiro e muitas vezes com relação também ao nosso alto valor, ao nosso merecimento, estão hoje impactando a sua vida financeira. Então, deu para entender um pouquinho o que eu quero dizer quando eu falo que o dinheiro é emocional? É por isso que não dá para você ficar esperando ter mais dinheiro para resolver sua vida financeira. Não dá também para você ficar achando que é simplesmente uma questão de fazer conta e que de repente, se você não gosta de fazer conta, é por isso que a vida tá uma bagunça. Você precisa olhar para essas questões que estão por trás do dinheiro. Então eu quero deixar hoje aqui o meu convite para você refletir sobre isso. Entender que o dinheiro é uma ciência humana, muito mais do que uma ciência exata. E que o que está por trás desses números é o que realmente conta. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez, curte ele aqui e compartilha com quem precise fazer essa reflexão. Logo eu volto com mais. Um beijo e até!